Terça-feira, 3 de novembro de 2020, um ótimo dia para você. Começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor, 7 horas e 5 minutos já. E eu começo destacando que hoje você acompanha mais uma grande oportunidade de negócio aqui em nossa programação. Está na sua tela aí já para você acompanhar as imagens do que será ofertado hoje a partir das 8h30 da noite no leilão Evolução Genética Nelore Visual, que traz a oferta de pacotes de embriões exclusivos de doadoras do Nelore Visual com genética do Rancho da Matinha. A realização deste evento é da Programa Leilões e todas as informações você tem lá no nosso portal sba1.com/leilões. Vamos aos destaques de hoje. Nesta edição do Bom Dia você vai ver a quinta e última parte do material que conta a difícil rotina dos produtores que tiveram suas terras invadidas aqui em Mato Grosso do Sul. Nesta última edição da série, veremos que o marco temporal poderia ajudar a solucionar a questão, mas o assunto ainda continua indefinido no STF. Você é produtor rural? Perdeu o prazo para a entrega do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural, o ITR? Saiba quais são as consequências para quem perdeu o prazo e o que fazer agora. E o governo federal suspendeu temporariamente as tarifas de importação de soja e milho. A expectativa com a medida era que o preço dos alimentos, principalmente da cadeia produtiva de aves e suínos, ficassem mais baixos. Entretanto, para os corretores de grãos, na prática, isso não deve ocorrer. Nós vamos saber os detalhes daqui a pouco em uma entrevista com o adido agrícola do Brasil nos Estados Unidos, Felipe Lopes. E tem ainda outras informações, cotações e muitos bons negócios para você acompanhar agora aqui no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E a gente abre este programa com os destaques da nossa capital federal, porque o Conselho Nacional de Política Fazendária, composto pelos 27 secretários de Estado de Fazenda e Distrito Federal, aprovou a prorrogação dos convênios ICMS número 100 de 1997 e 52 de 1991 até 31 de março do ano que vem. A renovação atende a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, que defendeu a medida como para manter a competitividade do agro. Vamos saber as informações com Berenice Leite. O convênio 100 prevê a isenção tributária em operações internas e a redução da base de cálculo do imposto do ICMS na comercialização interestadual de insumos agropecuários. Já o convênio 52 prevê um imposto menor sobre máquinas e equipamentos agrícolas. Ambos tinham vigência até o final do ano. Para o setor agropecuário brasileiro, é uma conquista bastante importante, principalmente pelo pedido atendido da CNA e das federações de agricultura, assim como outras entidades, pela prorrogação dos convênios 100 de 97, que trata de insumos agropecuários, e o convênio 52 de 91, que trata de máquinas e equipamentos. Sem sombra de dúvida, a não renovação desses convênios implicaria em aumento de custo de produção aos produtores rurais, principalmente em um momento que o câmbio está pressionando os custos de produção das diversas culturas agropecuárias brasileiras. Então, o que a gente vê com essa prorrogação até março de 2021 é um fôlego para o setor no início do próximo ano. De Brasília, Berenice Leite. Obrigado, Berenice. A falta de arroz no mercado e o preço elevado do cereal devido ao aumento do consumo na pandemia levaram o produtor de Mato Grosso a investir na produção. E a aposta foi no arroz irrigado. Vamos saber mais detalhes na matéria de Valdir Pacheco. A disparada do preço do arroz pode ser explicada pelo aumento da demanda, tanto por parte do mercado nacional como internacional, ambos influenciados pela pandemia do coronavírus. Durante essa pandemia, não só o brasileiro, mas o mundo inteiro passou a consumir mais arroz durante o período do isolamento social com a campanha Fique em Casa.
Na fazenda Jaçanã, localizada no município de Vera, no norte de Mato Grosso, o produtor Elcio Pozobon e seu filho Rodrigo decidiram plantar arroz em 4 pivôs de irrigação por 2 razões. Primeiro, para atender uma demanda de mercado. E segundo, porque é uma prática na lavoura de grande relevância para o setor agronômico, a rotação de culturas para o equilíbrio do solo. Com certeza, os benefícios agronômicos. Qualquer área que você queira plantar sequencialmente uma só cultura, você vai ter problema agronômico, tanto no solo quanto de pragas, doenças. Enfim, não é recomendado agronomicamente fazer uma sequência da mesma cultura, né? Então, por isso, nós fazemos essa alternância entre uma gramínea e uma leguminosa. Quanto à comercialização no mercado futuro, o produtor ainda não realizou nenhuma venda antecipada. Nós ainda não temos nenhum contrato firmado, mas temos um compromisso moral, como eu falei, com uma empresa que nos estimulou a plantar e nos deu assim todo o suporte para que a gente comercializasse, sim. Assim que nós tivermos então uma definição da safra, nós podemos contar com essa empresa, ela vai estar absorvendo essa produção. E já tive também ofertas de outras empresas que também querem a produção de arroz. Hoje ela está de certa forma limitada e os compradores estão ávidos por encontrar essa produção. Nós temos 2 situações aí, uma que nós devemos colher aí no início, metade de dezembro, e a outra parte nós vamos entrar aí no mês de janeiro, início de janeiro. Então, são 2 situações diferentes e que nós podemos contar com essa safra com certeza. Nós fizemos já uma safra de arroz nessas áreas na metade desse ano, né? E nós tivemos uma produtividade ao redor de 80 sacas. E é uma produtividade que nós esperamos novamente com essa cultura. De Vera, Mato Grosso, Valdir Pacheco. A estação de monta para bovinos é um manejo que procura sincronizar a reprodução das matrizes para que os bezerros nasçam num período propício para as boas pastagens. Essa técnica associada à IATF, inseminação artificial em tempo fixo, traz bons resultados na propriedade. Veja mais detalhes na reportagem de Mauro Andrade, que foi visitar a Fazenda Figueira, lá no Paraná. Nós estamos na Fazenda Figueira, na estação experimental da FEALC, ligada à Escola Luiz de Queiroz, para falar de IATF, inseminação artificial em tempo fixo. Dentro desse tema, o maior desafio é fazer convergir o parto das bezerras com o melhor momento da oferta de pastagens. Sobre este assunto, nós vamos conversar com José Renato Gonçalves, ele é engenheiro agrônomo e gestor da Fazenda Figueira. Toda fazenda que trabalha com reprodução, ela precisa ter em mente que é essencial a gente adotar uma estação de monta. O que significa uma estação de monta? A estação de monta nada mais é do que a gente definir um período onde nós vamos fazer a reprodução dos animais para sincronizar os nossos serviços, para sincronizar os nascimentos dos animais. Quando a gente faz uma estação de monta de 3 meses, e como a gente tem uma gestação que em números redondos são 9 meses, a gente tem uma garantia que nós vamos ter um bezerro por ano. Mas a principal vantagem da estação de monta, poucas pessoas param para pensar e analisam tecnicamente essa técnica. A grande vantagem da estação de monta é a gente conseguir sincronizar as exigências dos animais, como nós estamos falando de reprodução, é sincronizar a exigência das matrizes com a disponibilidade de pasto. O que é o primeiro ponto que nós temos que entender para isso? As vacas recém-paridas são os animais mais exigentes que nós temos dentro da fazenda, porque eles estão num momento onde fisiologicamente eles conseguem comer pouco e onde eles têm uma demanda nutricional muito grande porque eles estão aumentando a produção de leite. E quanto mais a gente garante esse aumento da produção de leite, mais a gente garante um bezerro mais pesado a desmama. Então, o que nós temos que pensar para tentar sincronizar isso daí? Nós sabemos que no Brasil, na sua grande maioria, nós temos um fenômeno que chama estacionalidade de produção. No período que a gente chama de verão, que normalmente vai de setembro, outubro até abril, maio, nós temos calor e umidade para que esse pasto produza bastante em quantidade e em qualidade.
E no período que a gente chama de inverno, que normalmente vai de abril, maio até setembro, outubro, a gente não tem nem calor nem umidade para que esse pasto consiga produzir. Então, pensando na reprodução e pensando que a vaca recém-parida é o animal mais exigente da propriedade, nós temos que fazer com uma estação de monta que permita que os partos aconteçam quando a gente já tem pasto. Naturalmente, nós sabemos que o início da primavera, ou seja, setembro, outubro, é o momento onde eu tenho uma recuperação dos pastos e esses pastos estão com o melhor valor nutritivo do período todo. Eles não estão no máximo de produção, mas têm um valor nutritivo muito alto. Então isso casa muito bem com uma vaca recém-parida, porque ela está num momento que ela consegue comer pouco, meu pasto tem baixa produção. E ela está num momento que ela tem alta exigência nutricional, meu pasto tem o maior valor nutritivo desse período. Após esses nascimentos que vão acontecer, que o ideal seja que eles aconteçam no início da estação chuvosa, que para a gente aqui é setembro, outubro, novembro, após esse período nós vamos entrar com os 3 meses de estação de monta. A estação de monta tem que acontecer no momento onde eu tenho a máxima disponibilidade de alimento para essa matriz. Porque eu preciso que ela mantenha suas funções vitais, eu preciso que ela produza leite e eu quero que ela reproduza com eficiência. Nós queremos ter índices de reprodução acima de 85%, beirando a casa dos 90%. Então nós precisamos dar uma nutrição muito boa para esses animais. Então não tem como a estação de monta acontecer quando não tem comida. Via de regra, no Brasil central como um todo, a maior produção dos pastos acontece em dezembro, janeiro e fevereiro. Então, o ideal é que a gente faça a estação de monta em dezembro, janeiro e fevereiro, que eu consigo atender essa exigência nutricional da reprodução. Se eu faço a estação de monta em dezembro, janeiro e fevereiro, meus bezerros nascem em setembro, outubro, novembro, eu consigo coincidir o nascimento dos bezerros com uma boa disponibilidade de pasto. E depois, a hora que a gente chega em abril, maio, que começa a reduzir a produção dos pastos, a gente efetua a desmama dessas vacas e nós temos um animal que tem a sua exigência nutricional diminuída, porque ela vai parar de produzir leite, e aí eu tenho condições de passar pelo período seco sem perder tanta condição corporal desse animal. Então, o que é a estratégia, o que é o conceito da nossa estação de monta? Sincronizar a produção do pasto com as exigências da vaca para que ela perca a menor condição corporal possível dentro do ano. Porque hoje existem inúmeros estudos que mostram que animais com condição corporal numa escala de 1 a 5, menor do que 2,75, 2,5, a eficiência reprodutiva dele vai cair. E quando a gente consegue nutrir bem essas vacas com o pasto, a gente consegue reduzir os nossos custos, porque eu não preciso suplementar uma vaca, que é um animal pesado, que é um animal que tem uma demanda alta, para garantir uma reprodução boa. E se eu precisar de suplementar alguém, nós vamos suplementar os animais desmamos, os animais recrias, que são mais leves e que vão consumir menos, garantindo uma boa viabilidade econômica e uma boa sustentabilidade para o nosso projeto. Da Fazenda Figueira, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. O Canal do Boi transmite nesta quinta-feira, dia 5 de novembro, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, o leilão Matrizes Terra Boa, edição virtual. A Fazenda Terra Boa fica em Guararapes, no interior do estado de São Paulo, de propriedade do seu José Luiz Niemeyer dos Santos, que é tradicional selecionador de Nelore e Brangos. Na oportunidade, serão ofertadas fêmeas 90, fêmeas Nelore entre novilhas e bezerras, além de machos jovens de destaque e também sêmens do touros Terra Boa. Você vai acompanhar mais detalhes agora na reportagem do Gustavo D'Angelo. Atuando na pecuária desde a década de 50, a Fazenda Terra Boa, do pecuarista José Luiz Niemeyer dos Santos, tem feito história na seleção das raças Nelore e Brangos por produzir animais de alta qualidade genética. Desde a sua origem, o criatório busca alternativas técnicas para o desenvolvimento de um rebanho funcional. A melhoria contínua nos processos produtivos e a evolução genética de seus animais sempre foi o foco da criação, porém sem deixar de lado a preocupação com a morfologia e suas características raciais. Desde o início a gente tem uma grande foco na funcionalidade do Nelore, que é o ponto forte do Nelore, né? O Nelore é uma raça funcional e por isso que ela
se estabeleceu como essa unanimidade nacional. O Nelore não é porque é o mais pesado, não é o mais bonito, é porque ele é mais funcional. A vaca tem que parir todo ano e criar bem o seu bezerro. E nós sempre tivemos esse foco na funcionalidade. A Terra Boa investe continuamente na melhoria de seus produtos. Por isso, utiliza os principais programas de melhoramento genético, aliado aos mais modernos recursos e tecnologias. Nos últimos anos, o criatório vem obtendo ótimos resultados com uma melhora expressiva dos índices genéticos do plantel. O progresso genético obtido nos programas se destaca principalmente em características importantes, como habilidade maternal, crescimento pré- e pós-desmame e reprodutivas, além do índice MGT. Terra Boa ela entrou logo na inseminação artificial, 1970, 71, depois transferência de embrião, depois fecundação in vitro. Nós fazemos ultrassom de carcaça em todo o nosso gado, não é só na cabeceira, em todo o nosso gado passa por ultrassom de carcaça há mais de 10 anos. Nós agora fazemos genômica em todas as fêmeas. Programas na NCP desde 93 e no PMGZ desde a sua fundação. Então, quando eu falo nós estamos nesse programa, é que nós usamos esse programa. Não é para dizer no leilão, é top 01, não. Né? É nós usamos esse programa. Nós acasalamos com vamos dizer, o meu olho ou o olho do pessoal aqui, mas também olhando a planilha do programa. Diante desse patamar de seleção bastante alto, a Fazenda Terra Boa sempre faz questão de contribuir com a pecuária nacional na disseminação de genética de qualidade. Por isso, se prepara para apresentar novamente seus padrões de excelência ao mercado no leilão Matrizes Terra Boa edição virtual, que vai ao ar pelo Canal do Boi neste 5 de novembro. Eu estou vendendo gado novo, quer dizer, novilhas de 24 meses prens, vão ser 50 novilhas, tirei mais alguma aqui, 50 novilhas e vão ser mais umas 35 bezerras. Todo gado bem avaliado, todo gado escolhido com carinho e um gado que serve para qualquer criador. E vão ter 5 machos, que aí sim, são machos que eu vou tirar sobre ano, machos que eu considero muito bons, muito bem avaliados, que para algum criador que queira também vai ter a oportunidade de comprar esses machos escolhidos, são 5. Mas é uma oportunidade boa para quem quiser comprar um gado produtivo e com essa genética mais recente da Terra Boa. Falar de José Luiz Niemeyer dos Santos e da Fazenda Terra Boa é a gente trazer às nossas palavras uma das maiores referências, não só pela força de trabalho, mas pela história que construiu dentro do Nelore Terra Boa. E no leilão de fêmea teremos bezerras, novilhas da marca Terra Boa, que você pode ter certeza que agregarão valor no plantel de qualquer criador do Brasil. Aproveite esta grande oportunidade de adquirir animais com genética de qualidade, funcionalidade, desempenho e a garantia total Terra Boa. O evento ainda oferecerá condições comerciais facilitadas. Vai ser um leilão nos moldes de comercialização normais, usuais, né? Vão ser 30 parcelas, 5 parcelas duplas e depois mensais. Vai ter como sempre, ter uma possibilidade do cara adiantar, o comprador adiantar esse pagamento. Serão 8% de desconto de pagamento à vista. Eu convido vocês, neloristas, junto comigo, a participar do leilão Matrizes Terra Boa. Vai ser pelo Canal do Boi, no dia 5 de novembro, às 8 horas da noite. Lembro, com frete free, mas o mais importante é a sua audiência. E depois, para você, depois me dá o que você achou do leilão. Eu gosto muito disso, porque eu sou vaidoso. Então, vou dizer, eu gostei do leilão. Então, assista o leilão. Então, eu vou repetir, dia 5 de novembro, de noite, às 8 horas da noite, Canal do Boi, leilão Matrizes Terra Boa. Conto com você. Fica tranquilo, viu, senhor José Luiz, que com essa qualidade que o senhor está trazendo para ser comercializada aqui na programação do Canal do Boi, o senhor vai ter só retorno positivo aí em relação a essa oportunidade de negócio. Parabéns.
Desculpa, tem intervalo comercial chegando por aqui, mais uma oportunidade para você participar com a gente. Pega o telefone, manda o seu WhatsApp para o 998631001, ou se você estiver no Facebook, dá um pulinho lá na página do Canal do Boi, estamos ao vivo por lá também, e você pode participar mandando a sua mensagem também pelo Facebook. No próximo bloco, vamos mostrar que para produzir um animal precoce ou super precoce, o produtor deve ter um manejo técnico na propriedade. E você fica também agora com a primeira previsão do tempo para as regiões centro-oeste e sudeste do país. 7 horas e 25 minutos, eu volto em 2 minutinhos. Sete horas e 27 minutos, já estamos de volta. O governo federal anunciou na última semana a modernização de normas do trabalho. Entre as mudanças está a norma regulamentadora número 31, a chamada NR31, que está relacionada à segurança e à saúde das atividades e operações trabalhistas da agricultura e pecuária. Para entender um pouco mais sobre este assunto, a jornalista Sara Kirchhoff conversou com uma advogada especialista em direito trabalhista rural. Acompanhe que vale muito a pena essa entrevista. Lohane Martins Romani está conosco pela internet, lá de Patos de Minas, Minas Gerais, ela que é também produtora. Vamos conversar então sobre a assinatura dessa portaria da norma regulamentadora 31, um assunto aí bem comentado nos últimos dias no agronegócio. Lohane, você que é advogada, especialista em direito trabalhista rural e também uma das fundadoras da Academia Brasileira de Direito do Agronegócio, eu gostaria que você comentasse o que muda na prática após essa assinatura. Seja bem-vindo ao Canal do Boi. Muito obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. E é um tema extremamente novo, né, Sara? Acabou de sair realmente a alteração da NR31, que é a NR mais importante que a gente tem aí ligada ao agronegócio de uma forma geral. Essa alteração, para quem não sabe, assim, ela veio através do programa Descomplica Trabalhista, trazido aí pelo governo federal, e tinha sido suspensa esse pedido de alteração. Essa alteração foi requerida no ano passado, em 2019, e ela tinha sido suspensa por a concessão de uma liminar, que tinha sido impetrada aí pelo Ministério Público do Trabalho. Mas aí agora, no início de outubro, a AGU conseguiu a suspensão dessa liminar. E aí ontem foi, então, aprovada essas alterações aí, e muitas alterações na questão da NR31. Essas alterações que foram trazidas, Sara, elas têm uma previsão de gerar uma redução de custos aí no agronegócio, no setor rural, de, em média, mais de 4 milhões, tá? 4 bilhões. Ela está estimada em 4,3 bilhões de redução de custo anual no setor do agronegócio. Então, ela vai ter um impacto grande aí mesmo. Lohane, e em relação às contratações, né, de funcionários, como é que fica a partir de agora para os pequenos e médios produtores brasileiros? Então, eu achei muito interessante essas mudanças que foram trazidas. Eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre quais foram essas mudanças em especial. Mas eu achei muito interessante justamente porque a proposta de mudança foi para poder olhar para as diferenças entre um pequeno produtor, um grande produtor, e também pela questão da gente olhar para o agronegócio, para esse setor que tem particularidades. Inclusive, um dos pontos que foi trazido ontem foi com relação a isso, que na NR31 a gente tinha muitas questões que eram do meio urbano e foram trazidas ali para o meio rural como se fosse a mesma coisa. Enquanto no setor do agro a gente tem particularidades, a gente tem a questão do sol, que é uma questão muito particular do agro. A gente tem, por exemplo, uma das mudanças que foram trazidas foi a questão da distância do local onde é armazenado defensivos agrícolas, agrotóxicos, pesticidas, todas as questões de defensivos. Na NR31 antes, a gente tinha que era obrigatório uma distância mínima de 30 metros entre o local onde eram armazenados esses defensivos e outros locais onde fossem residir pessoas e também onde fosse ter guarda tanto de alimentos, medicamentos, como fonte de água. E agora hoje a ANR mudou para poder ter essa distância mínima de 15 metros, para atender a questão de pequenas propriedades. Às vezes eu não tinha um estabelecimento tão longe assim para poder guardar esses defensivos agrícolas, né? Então é justamente olhando para essas particularidades, que nem sempre era possível manter essa distância, considerando essas pequenas propriedades.
Lohane, quais que você vê ainda que são os principais desafios aí do setor trabalhista no meio rural? Claro que agora a gente tem alguns avanços, né? Mas o que você entende que ainda é mais desafiador no campo em relação ao trabalho? Olha, Sara, eu vejo que, para mim, assim, eu acredito que os maiores desafios estão muito ligados a essa proposta de mudança da ANR, que é justamente para enxergar a implementação de fato da legislação trabalhista à realidade do agronegócio. A ANR, por exemplo, ela trouxe uma outra alteração com relação ao trabalho itinerante, porque pela ANR 31, antes dessa de 2005, quando você tinha um trabalho, o funcionário ficava na jornada de trabalho entre uma jornada e outra, você tinha que fornecer para ele alojamentos sanitários, a questão de refeitórios. E o que acontece, por exemplo, na pecuária? A gente tem muitas vezes um funcionário que está em cima de um cavalo, que está um tratorista também, que está com esse trabalho itinerante, que às vezes hoje ele vai estar aqui, amanhã já em outro local, e aí como que você vai ficar fazendo o deslocamento desses alojamentos, ficar atendendo isso? Então essa mudança na ANR, ela também veio para poder olhar para isso. Então essa ANR nova já trouxe essa questão de atender essa particularidade do trabalho itinerante, para tirar essa obrigação desse alojamento fixo, considerando que a gente tem toda uma série de normas também para alojamentos rurais, tem distância entre camas, tem que ter no mínimo 1 metro, a questão de altura, então são várias normas, sabe? E é isso que eu vejo, Sara, o desafio é esse, é poder olhar mais para a realidade do campo, para o que tem ali de particularidade de fato, sabe? Uma outra questão que achei interessante, a mudança que foi trazida, a questão de quando você tem a guarda de defensivos e agrotóxicos em quantidades menores, em até 100 quilos ou até 100 litros, por exemplo, que agora com essa mudança vai ser permitido que essa guarda seja realizada em armários próprios, né, seguindo todas as normas, que aí tem que ser anti-chamas, tem que ser pintura anti-chamas, tem que ter a questão de sinalização, mas é permitido que seja feita essa guarda em um armário. Antes a gente tinha que ter toda a questão de um cômodo específico para isso, considerando aquela distância. Então, olhando, tá vendo, para essas particularidades. Às vezes um produtor ele tem uma guarda tão pequena e mesmo assim ele tem que seguir aquela norma, manter os 30 metros de distância. Então é uma dificuldade, né, trazer isso para a realidade do campo. Que é muito diferente de muitas outras, né? Lohane, para encerrar então, eu vejo que você enxerga com bons olhos, né, essa assinatura aí da NR 31. Você entende então que ficou bom tanto para o produtor quanto para o trabalhador? Isso, e inclusive essas mudanças trazidas pela NR 31, elas foram discutidas entre trabalhadores e produtores. Então, eles até comemoraram, eles falaram que foi, inclusive, uma vitória para todo o setor. E, para mim, eu acredito, eu trabalho muito, Sara, com compliance trabalhista no agronegócio, que é realmente trazer o cumprimento da legislação, né, ali para o produtor. E eu vejo que não existe isso de pensar, eu faço um trabalho só para o produtor. Quando eu consigo levar esse trabalho para o produtor, eu trago também qualidade de vida para o trabalhador. Então, eu acho que isso é uma forma da gente fazer as coisas regulares, trazendo qualidade de vida para o trabalhador em conjunto, sabe? Olhando para o próprio trabalhador, ele sabe que às vezes aquilo ali não tem como ser implementado naquela realidade do campo. Então, não é uma questão mesmo de adequação com aquela realidade, né? Com a questão, às vezes, de um trabalho onde a gente está a céu aberto, onde tem sol, tem chuva, tem todas as questões climáticas influenciando o agronegócio o tempo todo. Então, é muito diferente, sabe? Eu falo, é completamente diferente de uma empresa, né? Sim. A gente tem uma indústria a céu aberto. Então, eu acredito que essas mudanças que olham para essas particularidades do agro, elas são muito positivas. Perfeito, Lohane, que bom. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigada pela disponibilidade aí. Obrigada a você, Sara. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer foi meu. Essa foi então Lohane Martins Romani, advogada especialista em direito, né? Direito trabalhista no meio rural. Devolvendo sinal, é com vocês. Valeu, Sara, obrigado. Você sabe como escolher uma cultivar? O que influencia na escolha, como as condições do clima e do solo? Você vai saber agora quais são esses parâmetros com o Rodrigo Medina, ele que é gerente técnico da Facholi. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico da Sementes Facholi e hoje a gente vai falar aqui sobre parâmetros para a escolha de uma cultivar. Entre os principais fatores aí para uma escolha de uma cultivar, para que a gente possa ser assertivo, o primeiro é qual é a condição climática dessa região.
quanto que é o regime de chuva dessa determinada região, quais são as médias de temperatura. O segundo fator é o fator solo. Qual é a característica física desse solo? É um solo raso? É um solo profundo? A característica química desse solo. Qual é o tipo de forrageira que a gente vai trabalhar? Média, alta ou baixa fertilidade? Quais são as pressões de insetos, de pragas que a gente tem na região? Quais são as classificações de cigarrinha? É Deoides, é Notusla, é Marranarva? O tipo de doença que a gente tem na região. A gente sabe que há a presença aí muito forte da Bipolaris maides, um fungo que vem atacando severamente as áreas de pastagem, principalmente de capim Tanzânia. Qual é o método de pastejo que a gente vai trabalhar nessa propriedade? É um pastejo contínuo? É um rotacionado? É um contínuo com taxa de lotação variável? É um sistema integrado? Todos esses parâmetros são de extrema importância para o sucesso do nosso negócio. Para saber mais, acesse o nosso site. A Cooperativa de Produtores de Bovinos, a Coop Carnes, do norte do Paraná, produz animais precoces para atender o mercado que deseja qualidade. Claro que para produzir um animal precoce ou super precoce, o produtor deve ter um manejo técnico na propriedade. E este é o assunto que o nosso repórter Mauro Andrade, lá no Paraná, vai mostrar para você agora. O produtor associado da Coop Carnes deve atender algumas exigências da cooperativa para entregar um animal dentro dos padrões que o mercado deseja e dessa forma agregar valor ao produto. Geraldo Morelli, técnico da Coop Carne, nos fala sobre os aspectos que o produtor deve observar para ser um associado da cooperativa. Acompanhe. O produtor, para fazer parte da Coop Carnes, e se tornar um cooperado, primeiramente ele tem que organizar o sistema de produção dele dentro da propriedade, que é buscar produzir animais até 24 meses. E hoje o mercado vem demandando aí algum padrão de produto, né? Que é produtos aí com acabamento bem feito, com marmoreio, carne com qualidade diferenciada. E é isso que a gente vem exigindo. O produtor tem que se organizar para produzir animais o ano inteiro. Enquanto ele não consegue produzir animais o ano todo, ele não consegue fazer parte da cooperativa como um produtor cooperado. Até a cooperativa aceita alguns produtores como colaborador até ele se organizar. E para isso, então, é feito um trabalho de visitar esse produtor, ver como o sistema dele está organizado e ajudá-lo a organizar de maneira que ele tenha animais o ano todo ou mensalmente, pelo menos uma carga. Quanto ao suporte técnico, a cooperativa dá um suporte técnico para que ele possa se organizar, ajudar a fazer a escala de produção dele e também balancear as dietas que os animais vão receber e até monitora isso para que os produtos que são utilizados realmente tenham condição de ser utilizados sem maiores problemas tanto para o animal quanto para a saúde das pessoas que vão consumir essa carne. Então isso é importante. Ela não faz um trabalho técnico voltado a organizar e assim, fazer toda a tecnologia de produção dentro da propriedade. Para isso, até a gente tem uma empresa, a Conspec, que pode também prestar esse serviço junto aí com a cooperativa para os produtores que têm interesse em fazer parte da Coop Carnes. Hoje, a cooperativa tem muito claro que quem determina a qualidade do produto e o produto que ela deve trabalhar é o mercado consumidor. Se você sai hoje para o mercado perguntando o que o mercado quer, com certeza vão falar que a grande maioria quer produto com cruzamento das raças britânicas, principalmente voltada aí a raça mais conhecida, que é o Angus. Mas a cooperativa tem trabalhado com os produtos de cruzamento com raças britânicas, porque isso facilita o acabamento dentro das propriedades, é muito tranquilo o manejo e proporciona aí um produto de alta qualidade, que é carne com marmoreio, carne com bom acabamento, e isso tem proporcionado aí uma condição de que a cooperativa vem crescendo dentro do mercado nosso, mercado regional, porque realmente é um produto diferenciado. E esses animais, para fazer parte realmente, tem que ser abaixo de 24 meses. Hoje a cooperativa vem abatendo animais como média o ano todo, que não ultrapassa mais 20 meses, né? A maioria estão daí para baixo, né?
E hoje, boa parte até do mercado vem demandando produto na linha do hiper e super precoce, que vai animais aí de 14 meses até a 18 meses. Né? Hoje o produtor tem que ser mais eficiente, não tem jeito dele trabalhar com animais, ele ganha por produtividade e não mais por indivíduo. Então o produtor que quer trabalhar o animal aí, que fique barato para ele fazer, ele vai demorar 2, 3 anos mais além de um criador da cooperativa. Então, ele precisa intensificar. E um produto aí de 3 anos de idade ou mais, ele hoje já está sendo questionado pelo mercado, certo? E ele não tem a mesma agregação de valor que tem um produto voltado para a questão da qualidade de carne. Porque a qualidade de carne tem relação com a genética e também com a idade do animal. E isso o produtor entendeu, dentro da cooperativa entendeu, e para que ele possa buscar uma melhor remuneração, ele tem que produzir esse produto e ser eficiente no sistema de produção dele. Hoje nós temos um produtor aí que trabalha com 5, 6, 7 unidades de animal por hectare, e isso dá um resultado na linha de ganho econômico muito maior do que o produtor que tem aí 2 animais, 3 animais por hectare, ou até menos, como tem muitas propriedades aí que chega a meio animal por hectare, meia unidade animal, né? Então isso realmente não consegue mais viabilizar a atividade. Tanto que aqui a nível de Paraná, a gente vê que as áreas de pecuárias perderam espaço para as áreas de agricultura, para outras atividades, né? Precisa realmente intensificar o sistema dele, e não tem outra forma. E ele intensificando o sistema, tem tecnologia para isso, é só ele buscar usar a tecnologia correta, que ele vai conseguir trabalhar animais até 24 meses sem maiores problemas. É só fazer o trabalho, a tarefa de casa bem feita. De Rolândia, no Paraná, Mauro Andrade. Bom, tem mais um intervalo comercial para a gente assistir juntos agora, mas antes eu quero mandar um abraço para a Célia Batista de Andrade, que está acompanhando a programação pelo Facebook, mandou uma mensagem aqui: Nelore é o melhor e mais fácil de criar, amo, o resto é cruza. A Célia Batista de Andrade também colocou aqui: gado maravilhoso, parabéns, a hora que estava passando o gado aí, a gente vai acompanhar o leilão hoje à noite. E o Natan Guaraldo e o Márcio Holanda, que também estão acompanhando a gente pelo Facebook aqui, participando aqui da programação. E você, meu amigo, não vi sua mensagem aqui, participe com a gente também, pode ser pelo Facebook, como o pessoal está fazendo aqui, ou pelo telefone que está aí na tela, o 67998631001, que é o telefone do WhatsApp. Bom, no próximo bloco você vai conferir a 5ª e última matéria da série que mostra o conflito agrário entre produtores e índios aqui no Mato Grosso do Sul. Bom, você já sabe, intervalo comercial, é hora de você conferir mais previsão do tempo. Desta vez está chegando aí a previsão do tempo para as regiões norte e nordeste do país. Fica por aí, eu volto já. Sete horas e 46 minutos, já estamos de volta e você vai acompanhar agora a última reportagem da série que conta o drama dos produtores invadidos aqui no Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Vinícius Souza e as imagens do Gadiel de Barros. Chegamos ao fim da série de reportagens que mostrou o drama enfrentado por muitos produtores rurais em Mato Grosso do Sul. Famílias que convivem diariamente com medo em zonas de conflitos agrários. Produtores que já foram invadidos. É muito difícil. Você saber que você é proprietário de um imóvel, do que seja, e você não ter paz, você não mandar no que é seu, você ser impossibilitado de produzir. Produtores que temem por invasões. Durante toda essa minha história, né, eu tô com 58 anos, eu nunca passei por uma situação tão difícil como eu tenho passado. Um cenário preocupante, ataques, ameaças e um pedido de socorro aos órgãos públicos competentes. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública ela vem atuando de forma muito intensa para evitar justamente o confronto entre produtores e indígenas.
produtores que estão em cima de suas terras há muitas décadas, com justo título, e indígenas que pleiteiam essas terras hoje tituladas. Depois de conhecer a dura realidade enfrentada em Dourados, o nosso destino foi a zona rural de Aquidauana. Lá conhecemos a produtora Tereza Cristina, invadida em 2016. Eu não gosto nem de lembrar, porque é uma coisa que a gente trabalhou e do jeito que eles fizeram com a gente foi arrancado da gente. E então, paramos para ouvir a história do Pedro, produtor que teve suas terras invadidas há muitos anos. No olhar, a esperança de quem aguarda pela justiça. Na memória, as marcas de quem perdeu tudo o que conquistou. A minha propriedade foi invadida em 3 de outubro de 2013. Nosso processo, o processo de demarcação, ocorreu no início do governo Lula, no dia 19 de abril, dia do índio, do primeiro mandato dele, ele assinou a portaria declaratória. De lá para cá a gente vem fazendo a defesa antropológica, que fazia parte do processo. Dizem que faz parte do processo você fazer a sua defesa. Então nós fizemos nosso estudo antropológico, comprovando a documentação nossa originária de mais de 100 anos, toda a cadeia dominial, apresentando, fizemos a perícia judicial posteriormente, não há sobreposição de área, nós fizemos todas as nossas defesas. De acordo com o Pedro, são 8 anos esperando por um julgamento, mas até agora o processo segue em primeira instância. Meu sentimento é de tristeza, de esperança e de tristeza, por uma justiça lenta que brasileiro nenhum gostaria de ter. Atualmente, o Mato Grosso do Sul tem cerca de 150 produtores invadidos, muitos deles em terras que estão homologadas há mais de 100 anos. O marco no tempo poderia resolver esse problema, não só no estado, como também a nível de Brasil. O chamado marco temporal é uma ação no STF que defende que os indígenas que não estavam em terras no dia 5 de outubro de 1988, o mesmo dia em que entrou em vigor a Constituição Federal do Brasil, não teriam direito a essas propriedades. Ainda assim, o Supremo pode entender que houve um erro histórico e optar por fazer uma reparação. Nós entendemos que todos aqueles produtores rurais que detêm títulos de boa-fé, eles devem ser indenizados justamente porque entendemos que esse processo de conflito, ele nasce da ação e da omissão do Estado brasileiro. A ação, a partir do momento em que induziu o processo de colonização em Mato Grosso do Sul, boa parte desses títulos, especialmente na região de Dourados, eles são derivados da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, a famosa marcha para o oeste, e há vários relatos, relatos inclusive do próprio, da época do SPI, do Serviço de Proteção Índio, em que ele relata que o Estado teria ali desocupado de forma forçada áreas ocupadas por povos indígenas para que houvesse alocação de produtores rurais. Se nós tivermos o entendimento de que todas essas áreas reivindicadas pelos indígenas são de posse tradicional, isso implica no cancelamento, na nulidade dos títulos de domínio e, nos termos do parágrafo 6º do artigo 231 da Constituição Federal, esses proprietários deixariam de ter o domínio sobre a área e receberiam apenas a indenização pelas benfeitorias. Isso é o que está escrito na lei. Agora, existe uma responsabilização do poder público que, entre aspas, vendeu o que não podia ter vendido. E aí nós temos uma evicção do negócio jurídico, cabendo ao Estado a indenização aos produtores rurais por esse vício do negócio. Enquanto não se chega a uma determinação judicial que possa colocar um ponto final na discussão, o Pedro e tantos outros produtores que tiveram suas áreas invadidas, não apenas no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, continuam acreditando que é possível terem suas terras novamente. Será a última que morre. A gente vai lutar para tentar fazer com que as pessoas entendam a realidade da situação. Essa é a esperança nossa, porque a maioria da população desconhece a causa. Eles têm aquele lado poético, o lado que é bom também, dos índios, da pobreza, mas não reconhecer o produtor rural que trabalha, que sustenta esse país, que traz alimento, que não invade terra de ninguém, preserva com a sua reserva florestal, pelo Código Florestal, faz tudo direitinho, a gente gostaria que fosse reconhecido, é essa a nossa esperança.
Bom, o marco temporal deveria ter sido julgado pelo STF no dia 28 de outubro, mas esse julgamento foi adiado e, até o momento, não existe previsão de nova data para que esse julgamento aconteça. Vale lembrar que, durante o processo de produção das reportagens, nós procuramos a FUNAI, que se limitou a dizer não ter fonte disponível para falar do assunto. Lembrando também que você pode rever todas as matérias sobre este tema no nosso canal lá no YouTube ou acessando o portal sba1.com. Bom, o prazo para entrega do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, terminou no dia 30 de setembro. Para entender quais são as consequências para o produtor rural que não realizou a entrega e o que é possível fazer a partir de agora, a jornalista Sara Kirchhoff conversou pela internet com o advogado Luiz Adriano Romani, que é também produtor rural e um dos fundadores da Academia Brasileira de Direitos do Agro. Isso mesmo, o prazo para entrega da declaração do ITR terminou há cerca de um mês, mas sabemos que alguns produtores não conseguiram fazer a entrega. Por isso eu vou conversar com o Luiz Adriano Martins Romani, que vai explicar o que o produtor deve fazer agora, né? Esses que não realizaram a entrega. Luiz, seja muito bem-vindo ao canal do Boi. Quais são as orientações, então, para o produtor? Muito obrigado, Sara. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com vocês. Bom, Sara, o produtor que perdeu o prazo para entrega da declaração do ITR ainda pode declarar. Basta que ele acesse o site da Receita Federal e baixe um programa que chama Gerador de Declaração do ITR, para que ele possa entregar de forma online ou levando um pendrive até a Receita Federal, a sede física. É muito importante que esse produtor rural entregue a declaração o mais rápido possível, porque pelo atraso ele paga uma multa de 1% ao mês com um mínimo de R$50. E, além disso, ele paga uma correção que é medida pela Selic. Então, se o produtor rural pagar o ITR, declarar e pagar o ITR ainda no mês de outubro, ele vai pagar só a multa, ainda não vai sofrer a correção do ITR, da Selic. Certo. E por que é tão importante a entrega dessa declaração, Luiz? Bom, a declaração do ITR é muito importante para o produtor rural, principalmente para aquele que tem interesse em obter o crédito rural, que, como a gente sabe, é um crédito que tem juros mais interessantes, mais atrativos no mercado. Porque sem a declaração do ITR, ele não vai ter acesso à declaração negativa do imóvel, que é um documento requerido para que seja fornecido o crédito rural. E, além disso, Sara, o produtor rural que não declara o ITR, ele perde o direito de usar o VTN, que é o valor da terra nua, declarado naquele ITR, em uma eventual venda da sua propriedade no futuro. Luiz, e para o produtor fazer essa declaração, ele consegue fazer sozinho ou é sempre bom procurar um especialista, um advogado? É interessante que o produtor rural procure um contador para fazer a declaração do ITR, porque o ITR ele é feito com base em algumas medições na área tributária, que a gente fala. Então é possível retirar algumas áreas e, retirando essas áreas, o valor do ITR vai abaixar, como, por exemplo, a área de preservação permanente, dentre outras. Tá certo, Luiz. Muito obrigada, viu, pelas suas orientações e pela sua disponibilidade em conversar conosco. Eu que agradeço, Sara. Foi um prazer. Prazer foi meu. Esse foi então Luiz Adriano Martins Romani falando de Patos de Minas, em Minas Gerais. Encerramos por aqui. É com vocês. O governo federal suspendeu temporariamente as tarifas de importação de soja e milho. A expectativa com a medida é a redução nos custos de produção das atividades de produção nas cadeias de aves e suínos, abaixando o preço do setor, dos alimentos do setor. Entretanto, para os corretores de grãos, na prática isso não deve ocorrer. Vamos acompanhar os detalhes que na entrevista que a Berenice Leite fez com a Dida Agrícola do Brasil nos Estados Unidos, o Felipe Lopes. Recentemente, o governo suspendeu de forma temporária as tarifas de importação para soja e milho. Sobre esse assunto, nós conversamos com o adido agrícola nos Estados Unidos, Felipe Lopes, que conversou conosco via Skype, direto da Embaixada do Brasil em Washington. Felipe, depois que o governo brasileiro suspendeu as tarifas de importação até 2021, qual a expectativa norte-americana sobre exportar soja e milho para o Brasil? Bem, até o momento eu não identifiquei nenhuma sinalização de exportação desses produtos ao Brasil. Não há aquisições de larga escala nos sistemas do USDA e a imprensa local apenas noticiou o corte das tarifas. O mercado americano está atento mesmo para as exportações destinadas à China, já que essas duas commodities terão papel importante no cumprimento da meta estabelecida na fase 1 do acordo bilateral que foi firmado com o país asiático.
Apenas como curiosidade, a última exportação americana ao Brasil acima de 1.000 toneladas de cada um desses produtos foi em 2001 para o milho e em 1999 para a soja. Entendo. Bom, as corretoras de grãos brasileiras dizem que essa medida tem mais um efeito psicológico do que prático. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bem, a minha opinião é de que se as condições forem favoráveis, isso é, se o produto for adequado, o preço do produto for adequado, isso incluindo os custos logísticos de transação, eu não vejo muitos problemas para as empresas americanas exportarem ao Brasil. A única exceção seria com relação aos eventos OGM, que isso sim pode criar algum tipo de gargalo na hora da separação dos produtos para exportação ao Brasil. Pois é, mas pelo que o senhor disse, a medida já está valendo, mas até agora nenhuma sinalização de mudança no volume de exportações. Não, os sistemas do USDA, eles têm, na verdade o USDA tem alguns programas que notificam exportações para vários países, obviamente, e até o momento o Brasil não está listado nesses programas, não há nenhum tipo de contrato pendente, né, para exportação ao Brasil, por enquanto. Tá certo. Bom, a gente sabe, né, que nos Estados Unidos é diferente, as variedades de soja e milho não são iguais, principalmente no grupo geneticamente modificado. São de 9 a 12 variações que tem nos Estados Unidos e não tem no Brasil. Isso acaba atrapalhando a entrada de produto norte-americano? Sim, porque de fato existe essa diferença entre os Estados Unidos e o Brasil. O Brasil tem, os Estados Unidos tem alguns eventos que o Brasil realmente não tem aprovado e a legislação brasileira é muito clara com relação à importação de eventos OGM. De acordo com a lei 11.105, né, que é a lei que rege, ela foi editada em 2005, é crime, inclusive, realizar a importação de eventos OGM ou de seus derivados sem a devida autorização ou em desacordo com as normas estabelecidas pela CTN-Bio ou pelos órgãos de registro e fiscalização. Então, caso as exportações venham a ocorrer, o carregamento ele não poderá conter a presença intencional de eventos não aprovados no Brasil. Isso é um artigo 29 da lei. Então, nesse caso, todas as exportações vão ter que fazer algum tipo de segregação para evitar exatamente esse tipo de problema e a negação, o rechaço, digamos, das mercadorias que vierem a chegar no Brasil. Muito bem. Bom, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, Felipe. Disponha. Hoje, então, conversamos com o adido agrícola nos Estados Unidos, Felipe Lopes. Eu sou Berenice Leite, direto de Brasília. Bom, vamos falar um pouco mais sobre a nossa agenda de eventos, porque a Nelore Visual tem uma história de 30 anos de seleção. O trabalho teve início com o gado de pista e hoje é referência nacional em gado de produção. Toda a genética da marca será ofertada com pacotes exclusivos de embriões hoje a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. E você vai ter mais informações para não perder essa grande oportunidade de negócio acompanhando a reportagem. Aceleração genética é o que define a marca Visual. O pecuarista e empresário Antônio Martins de Araújo Neto, desde o início, buscou como objetivo trabalho com resultados satisfatórios. Em um curto espaço de tempo, teve uma carga genética tão forte que virou qualidade e garantia de sucesso. Essa migração se deu em 2015, quando eu perdi meu pai. Eu tive que me atualizar para dar continuidade na seleção do Nelore. Nós fomos para Expo Genética em agosto e lá em Uberaba tiramos um tempo para ir visitar o Luciano, lá no Rancho da Matinha, que era um grande amigo do meu pai. Acho que nesse dia o meu pai estava me olhando lá de cima. Na hora que eu peguei a estrada de terra para chegar no Rancho da Matinha, tinha uma placa da Mauá Agropecuária, que quando eu vi, enxerguei as iniciais do meu pai. MAVA, Marco Antônio Veloso de Araújo. Até tirei foto.
Daí em diante, as coisas foram fluindo. A amizade também se transformou em parceria. Falar do Nelore Visual para mim é muito fácil, porque são anos de convivência. O Nelore Visual tem experimentado uma velocidade muito grande no progresso genético. Tem as características que realmente importam, de fertilidade, de precocidade sexual, de habilidade materna, de terminação de carcaça, de rendimento, e sem abandonar as características básicas de aprumo, de ossatura, de pigmentação e de padrão racial. O Nelore Visual tem alcançado uma posição de destaque no cenário nacional. O leilão é composto por 20 lotes das principais doadoras da Visual. Este ano, a marca está implantando 2.000 embriões oriundos das mesmas doadoras. Os custos referentes aos serviços serão arcados pela Nelore Visual, obtendo alcançar maiores taxas de concepção. Os custos são referentes à sincronização de cio das receptoras, implantes de embriões e diagnósticos de gestação dos 30 dias, ficando a cargo do comprador apenas os custos logísticos dos técnicos e o material de protocolo. O comprador, caso queira, poderá fazer com os seus técnicos a sincronização, desde que alinhado com a ABS, para adoção do protocolo indicado, e também o diagnóstico de gestação aos 30 dias. Sabemos da dificuldade de dar garantia em situação como esta, onde o sucesso depende de várias variáveis. A qualidade dos embriões, a qualidade das receptoras, o protocolo bem feito. Mas estaremos dando uma garantia mínima de 33% da taxa de concepção aos 30 dias do implante. Quem conhece e entende de genética sabe do avanço da marca. O avanço da genética visual foi muito rápido, sabe? Ele não foi um avanço tradicional de acasalamento, seleção, usando touros de fora, não. Ele foi um avanço de introgressão genética. Nós trouxemos genética completa de planteias importantes para o rebanho visual. Animais precoces, boa habilidade materna, bom desempenho, boa fertilidade, boa carcaça. O foco do Toninho é realmente produzir, desde o início, genética de ponta dentro da raça Nelore. A Visual participa tanto do programa da NCP, e a gente adota as informações genéticas da NCP no programa de seleção, como participa também do programa oficial da ABCZ, que é o PMGZ. A evolução genética do Nelore Visual, a Visual teve com o Dr. Luciano e assim fizeram uma parceria de embriões, nascendo vários animais da genética Matinha em parceria na Fazenda Visual. Desses animais nascidos foram selecionadas as melhores fêmeas, que são as doadoras da Fazenda. A gente fez os acasalamentos, rodados no programa da ANCP. Assim fizemos a escolha daqueles touros que proporcionavam uma melhor régua de DEP, toda ela positiva nas principais características de produção, e aí conseguimos uma avaliação de top 01 e 05. A oferta que a Visual está fazendo no leilão de embriões são 20 lotes, com acasalamentos que a gente teve o maior cuidado para oferecer a maior variabilidade genética, grande projeto que vai melhorar a nossa pecuária de corte e assim fazê-la mais rentável. Toda esta genética de qualidade será ofertada pelas lentes do Canal do Boi. Eu convido a todos que nos assistem para nos dar a honra da sua audiência no dia 3/11, às 20h30, no Canal do Boi. Faça parte dessa evolução genética. Um abraço a todos. Reforça você que toda essa qualidade aí, toda essa beleza dessa oportunidade que você tem, todos os detalhes você encontra lá no nosso portal sba1.com. Inclusive tem os vídeos lá dos lotes, das doadoras que estarão oferecendo aí os embriões no leilão de logo mais a partir das 8h30 da noite aqui pelo Canal do Boi.
Eu vou para o intervalo comercial. No próximo bloco nós vamos até São Paulo, vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias, vamos conversar com o Walter Puga Júnior, saber expectativas sobre a movimentação do mercado financeiro, lembrando que hoje é eleição nos Estados Unidos e isso certamente deve influenciar de alguma maneira no mercado financeiro aí em todo o planeta. E hoje você também vai conferir daqui a pouco, mais uma oportunidade de adquirir genética da melhor qualidade de forma direta e facilitada no Genética BR. Tem mais intervalo comercial, então tem previsão do tempo também para você, desta vez para a região sul do país. Fica por aí, volto já. Oito horas e 10 minutos e já estamos de volta. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná adota desde 2016 o monitoramento da ferrugem asiática, que é considerada aí a principal doença da soja. O monitoramento é feito através de um coletor de esporos instalado na lavoura, que identifica a presença do fungo da ferrugem asiática no ambiente. Por meio do monitoramento dos esporos, os técnicos da Emater do Paraná asseguram que é possível reduzir o número de aplicação de fungicida na lavoura. Você vai acompanhar mais uma reportagem do Mauro Andrade explicando melhor essa história. Com um equipamento simples e de baixo custo, desenvolvido pelo professor Seishi Igarashi, da Universidade Estadual de Londrina, é possível identificar a presença dos esporos da ferrugem asiática e saber com maior segurança se a lavoura precisa ou não receber uma aplicação de fungicida. O IDR Emater Paraná está estimulando os produtores a adotar um coletor de esporos para fazer o controle da ferrugem asiática, a principal doença da soja. Eu vou conversar com Renan Barzan, ele é engenheiro agrônomo aqui em Ibiporã, no norte do Paraná. Renan, vocês estão estimulando os produtores a adotar esse coletor de esporos. Você podia explicar o que é um coletor de esporo e qual é o objetivo do trabalho de vocês? Bom, o coletor de esporos é uma estrutura bastante simples. Ela é construída à base de uma haste metálica com canos de PVC e o principal objetivo dela é realizar o monitoramento dos esporos da ferrugem asiática da soja. Nessa estrutura de PVC, nós instalamos uma lâmina de microscopia com uma fita dupla face que vai servir para aderir os esporos da ferrugem asiática e essa lâmina é levada então para um laboratório onde é feita a leitura no microscópio. Ou seja, os esporos vêm pelo vento, então eles entram no equipamento e são fixados nessa lâmina. Exatamente, os esporos da ferrugem asiática, que são as estruturas básicas de disseminação do fungo no ambiente, são transportados pelo vento, de uma região para outra ou mesmo de uma lavoura para outra. Com isso, quando a gente instala esse equipamento na propriedade, nós conseguimos monitorar se há ou não a presença desses esporos no vento que está sendo transportado ali naquele local. Se você detectar que tem um esporo na lâmina, você já recomenda uma aplicação do inseticida? Bom, para a doença ocorrer, são necessários 3 fatores ocorrendo ao mesmo tempo. O primeiro deles é a presença da planta numa fase suscetível. O segundo é a presença justamente desse esporo, que é a estrutura que vai dar início à doença, a estrutura do fungo que vai realmente infectar a planta e dar início a uma epidemia. E o terceiro é o ambiente favorável para que aquele esporo possa germinar e dar início à doença, propriamente dita. Então, quando a gente detecta o esporo, não necessariamente já é recomendada a aplicação do fungicida, porque nós precisamos observar esses outros 2 fatores para determinar se há probabilidade de ocorrer a doença ou não. E essa tecnologia tem dado resultado, principalmente resultado econômico, porque é o que o produtor leva em consideração sempre é a rentabilidade. Além de ajudar o ambiente a se tornar um ambiente mais sustentável, mais limpo, quais têm sido os resultados obtidos? Bom, quando não é realizado esse monitoramento dos esporos, o produtor tradicionalmente realiza aplicações preventivas de forma calendarizada. Então, a partir do florescimento da cultura, normalmente se inicia as pulverizações com fungicida. Como esses fungicidas têm um residual curto de 15 a 20 dias, são necessárias várias aplicações, muitas vezes de 3 a 4 aplicações, para poder proteger a cultura durante todo o seu período suscetível.
Quando a gente realiza o monitoramento desses esporos, nós conseguimos determinar o momento exato para se iniciar as pulverizações, que nos últimos anos a gente tem conseguido postergar essa primeira aplicação em torno de 15 a 20 dias. Isso impacta diretamente no número final de aplicações, que tem se reduzido em média de 35% menos aplicações de fungicida quando se realiza esse trabalho de manejo integrado da ferrugem asiática através do coletor de esporos. O plantio da soja no cedo é uma das recomendações técnicas para diminuir o risco de infestação da lavoura. Porém, este ano, a semeadura está atrasada por conta do clima, aumentando as chances do aparecimento da doença nas lavouras. Esse ano, como nós estamos tendo um atraso nas chuvas, né, e consequentemente isso vai atrasar um pouco o plantio, esse trabalho se torna ainda mais importante porque uma das estratégias para realizar o controle da ferrugem asiática é o plantio o mais cedo possível. Como nós não vamos ter essa possibilidade esse ano, né? Então se torna ainda mais fundamental realizar o monitoramento dos esporos, porque a chance deles aparecerem no momento onde a cultura ainda está mais nova é maior. Então é por isso que é importante a gente realizar esse monitoramento do esporo para poder determinar a necessidade da primeira aplicação do fungicida. Ok, Renan, obrigado pelas informações. Então é isso. Monitoramento de esporos para ferrugem asiática que ajudam o produtor a reduzir seus custos, porque o número de aplicações contra a ferrugem asiática também cai. De Ibiporã, no norte do Paraná, Mauro Andrade. Tá aí, tecnologia barata, eficiente, que traz resultados, bacana. Bom, tá na hora da gente falar sobre genética, né? Para você, amigo produtor que busca aí genética de forma direta e facilitada, você que está precisando de sêmen, embriões e prenheses, tem mais uma facilidade com o Genética BR. Os detalhes quem traz para você é o Marcelo Solé, da Solé Consultoria. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Genética BR. Esse produto, né, esse programa criado pelo Grupo SBA, Canal do Boi, Agrocanal, para atender as necessidades mais significativas e importantes dos nossos pequenos e médios produtores de pecuária de corte e leite nacional. É um programa criado para comercialização de produtos como sêmen, embriões e animais, mas também para trazer os seus produtos, né, para que sejam comercializados aqui. Você, produtor, que tem aí algum animal, alguma genética diferenciada, que tem muito a contribuir para o nosso plantel, para o rebanho nacional como um todo, entre em contato conosco, vamos negociar esse produto teu, seja ele sêmen, embriões, animais. Você que não tem condições, às vezes não tem um número suficiente de animais para montar um leilão, traga para nós vamos comercializar para você da melhor forma possível. Esse aqui é um programa criado não só para a comercialização dos produtos do Pecuária BR, como nós temos apresentado agora para vocês, como vamos apresentar agora para vocês, mas também para colocar o seu produto, o seu trabalho, a sua marca dentro do Grupo SBA. Vamos ao primeiro lote de hoje, esse touro que é fantástico, né? O lote número 1, que é o Rickett, Ren Rickett. Esse touro ele fez um trabalho fantástico, não só no rebanho do Pecuária BR, como também em todo o rebanho nacional. Ele que é provado em todos os sumários da raça, produziu touros líderes de sumário, como o Pônic, como o Vôculo, né? O seu neto, principalmente o Ren Caldo Negro, que liderou os sumários, todos os sumários da raça durante 3 anos. Então, traz uma genética bastante consistente. Além disso, como avô materno, ele tem colocado vários netos e centrais. Ele tem realmente se notificado por essa característica. E dentro do plantel do Pecuária BR não seria diferente. Suas filhas estão sempre bem retidas, sempre bem produtivas dentro do nosso contexto. Ele que é filho do Quark Colonial em Vaca Rambo, não poderia ser diferente, né? Uma genética dessa só imprime todas as características que ele exibe aí na tela. Caracterização racial, conformação de carcaça, musculosidade, né? Aprumos corretos, aparelho reprodutor de altíssima qualidade. É um touro realmente completo e, para completar esse pacote todo, R$ 25,00 a dose. Pacote com 100 doses, uma mais 4 mensais de R$ 500. E caso você queira adquirir à vista, nós temos aí a promoção a 10% de desconto. Lembrando para você que aqui não é leilão, aqui você não paga comissão e a entrega é por nossa conta em todo o território nacional. Agora o lote 25, que é o próximo lote que entra na tela, é o Zoom de CV. É um touro Nelore mocho que realmente representa muito essa raça, né? Observem bem a carcaça que esse animal exibe, uma carcaça extremamente volumosa, um arqueamento de costelas, as primeiras costelas fantásticas, uma linha dorso-lombar muito musculoso. Ele que é DECA 1 para área de ouro de lombo, marmoreio e espessura de gordura subcutânea, que significa um ótimo acabamento para a sua carcaça. Ele é filho do Jaraguari
de CV em vaca quark colonial. Está na promoção também aqui dentro do Genética BR, a R$ 20 a dose. Pacotes com 100 doses também, uma mais 3 parcelas mensais de R$ 500. Ah, diminuiu o número de parcelas? Sim, nós trabalhamos com a parcela mínima de R$ 500. Caso você queira comprar mais um pacote, nós conseguimos aumentar esse número de parcelas até 5 parcelas, né? E, lembrando, a entrega sempre por nossa conta em toda a malha rodoviária nacional. Vamos ao próximo lote, que é o lote 2, o grande Uponic. Renho Uponic é o touro-chefe do plantel do Pecuária BR, é um touro que nós temos mais de 3 mil filhos e filhas avaliados dentro do nosso projeto. Ele que é filho do Richt, aquele touro que nós exibimos no lote 1, em vaca repetido. Então é um touro que tem uma avaliação genética muito forte, é pai de vários touros de central, inclusive o Sem Exemplo, o Ren Caldo Negro, que liderou os sumários da raça, como eu disse anteriormente, em 3 anos seguidos, né? E é um touro que ele alia muitas características fortes, principalmente as de carcaça. É um touro DECA 1 na BCZ, liderando também diversas características dentro da categoria DECA 1, né? O supra-sumo da raça Nelore. Vem aqui a venda a R$ 25 a dose, pacote de 100 doses, uma mais 4 parcelas mensais de R$ 500. Então, lembrando, entrega em todo o território nacional, desconto de 10% para pagamento à vista, somente aqui no Genética BR, com tanta qualidade genética assim. Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui à disposição de vocês, para o que vocês precisarem, tanto para as informações técnicas como para as informações comerciais. O que vocês precisarem, meu telefone está na tela, nós vamos trabalhar com vocês da melhor forma possível para atender as suas expectativas e as suas necessidades. Muito obrigado pela participação aí, um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, Marcelo, obrigado. O frigorífico Minerva fez um acordo com a empresa chinesa Greenland para exportar e distribuir carne bovina para o país. Nós vamos agora até São Paulo, capital, vamos conversar com o jornalista Walter Puga Júnior, porque essa é uma tentativa da Minerva associar-se a empresas chinesas, né, Puga? Bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, é a segunda tentativa da Minerva, né? A Minerva Foods, que é a maior exportadora de carne bovina do Brasil, como se sabe, aliás, da América do Sul, ela firmou um entendimento, vamos dizer, um documento de entendimento não vinculante, lógico, mas com o conglomerado chinês Greenland, para criar aí uma joint venture, né? Uma operação, quase que uma sociedade, uma parceria, né? Para explorar a importação e distribuição de carne lá na China. É uma notícia positiva. Há alguns requisitos burocráticos, lógico, como ressaltava o jornal Valor Econômico nesta manhã, para que o Minerva e a Greenland possam formalizar isso frente ao governo chinês. Mas a parceria tem potencial para desbancar aquela joint venture que a companhia brasileira possui na China com a Joy Foods, né? Sociedade que tinha o mesmo propósito, mas que não deslanchou. Portanto, é mais uma tentativa do Minerva de ter um acordo operacional para a distribuição de carne bovina na China. A parceria com essa empresa, Joy, foi anunciada lá em 2019, mas não foi muito boa, não. Segundo uma fonte a par das negociações, a Greenland vai oferecer estrutura já existente, o que não ocorria com a empresa com o acordo anterior, centro de distribuição, com logística refrigerada, caminhões, isso pode adiantar muito, né? Pode melhorar muito o plano de negócios da Minerva nos próximos 2 anos. A China é o maior mercado de exportação do Brasil, como se sabe, e também é o maior da Minerva. Agora, a possibilidade é de que esses negócios envolvam aí faturamento da ordem de 600 milhões de dólares. Portanto, é um avanço, né? Já que o objetivo do grupo da China é fazer um negócio com o principal centro de distribuição de carne importada do país. Bom, Minerva não comentou isso, mas esse acordo repercute na mídia hoje, não só aqui, também como fora do país. Outra informação importante, viu, Adriana? Vale acrescentar, o plantio de soja no Brasil, que estava atrasado, começa a ocorrer rapidamente e chega, em média, a 1 milhão de hectares por dia, praticamente recupera o atraso. A informação é de uma consultoria, né, da AG Rural, lá de Curitiba, a Daniele Siqueira disse que as condições melhorarão muito para o plantio na maioria das regiões do país, mas que é preciso um pouco de umidade no Pantanal, ou melhor, no Paraná, digo, né, que é o segundo maior produtor de soja. A nova safra de grãos do Brasil tinha atrasado por condições de seca deste ano, mas agora, segundo a AG Rural,
agricultores já plantam 1 milhão de hectares por dia. Ou seja, o Brasil não está perdendo a mão, não, está correndo atrás e mesmo com a seca pretende avançar. 1 milhão de hectares por dia é muita coisa, não, Adriano? É com você. Pois é, Puga. Vamos falar de mercado financeiro agora, porque nós tivemos aí um final de semana prolongado, hoje tem eleição americana, e isso tudo, de certa forma, vai influenciar no mercado financeiro. Quais são as expectativas, Puga? Olha, nós já tivemos aí uma alta acentuada do dólar na sexta-feira, né? Vale lembrar que o dólar passou de R$ 5,80. Em seguida, o Banco Central foi ao mercado, ofertou quase 800 milhões de dólares para o mercado e isso evitou aí a manutenção dessa alta, né? A persistência dessa alta. E o dólar terminou em queda, mas a queda foi de menos de 0,5%. Mesmo assim, a R$ 5,73 mais 70, ou seja, o dólar passou, vamos dizer assim, de 5,80, avançou, mas com a atuação do Banco Central acabou recuando na sexta-feira. Na retomada dos negócios depois desse final de semana prolongado, o que nós temos é muita preocupação ainda com o que vai ocorrer nos Estados Unidos, né? Quando eu falo nós temos, é porque isso vai mudar todo o mercado financeiro internacional. Você lembrou muito bem. A eleição nos Estados Unidos, dependendo do resultado, pode trazer aí surpresas, né? O mercado trabalha com perspectiva positiva. Hoje as bolsas lá nos Estados Unidos operam em alta, na Europa também nós temos um movimento de alta, isso é um bom sinal, mas nada garante que o dólar não voltaria a avançar sobre o real e ultrapassando aí a faixa de 5,80, já rumando para a faixa dos R$ 6. Mercado turbulento num período pós-pandemia, é natural que isso aconteça, mas eleição nos Estados Unidos pode alterar todo esse quadro, já que os democratas têm uma perspectiva de mudança muito grande na política econômica dos Estados Unidos, né? E a manutenção do presidente Donald Trump seria a continuidade do movimento que nós temos hoje. Bom, os operadores do mercado em todo o mundo esperam o resultado dessa eleição. Enquanto isso, o que está ocorrendo com a nossa Bolsa? Bom, a nossa Bolsa teve outubro em baixa, fechou em queda no último dia do ano, perdeu mais no dia do mês, perdeu 2,72%, caiu para 93.950 pontos, veio abaixo, isso ocorreu aqui na sexta-feira e ocorreu também em outras bolsas do mundo. Mas a perspectiva agora é um pouco melhor, é esperar que hoje nós tenhamos alguma recuperação no nosso índice Bovespa, a depender do noticiário que vier dos Estados Unidos. Covid continua avançando na Europa, isso preocupa quem opera no mercado financeiro, como ocorreu na semana passada e deve ocorrer nesta semana, muita preocupação com o avanço da Covid na Europa. Adriano? A preocupação, Puga, é que ela retorne aqui para o Brasil depois da eleição também, viu? Vamos esperar, guardar. Um abraço para você, um ótimo dia. Bom, pessoal, essa edição do Bom Dia está chegando ao final. Agradeço demais o carinho da sua companhia, sua audiência. Deixo aqui meu abraço apertado para você. Desejo uma terça-feira aí abençoadíssima. Lembra você que daqui a pouco essa edição do Bom Dia vai estar na íntegra para você lá no canal do Boi no YouTube. E também você tem mais informações lá no nosso portal sba1.com. Tenha um ótimo dia. Até amanhã. Tchau, tchau.